Eu faço um corolário, ou seja, uma conclusão óbvia quando você faz toda a reunião dos fatos, e aí eles viram e falam, é fake news. Eu quero que prove uma. Nós mostramos a fonte do dinheiro, né? Follow the money, que é o que eles não conseguem fazer comigo. Mostrar a fonte do dinheiro. Aí eles inventam. Vão inventando até a hora que alguém vai lá fazer busca e apreensão na minha casa e depois descobrir que não tem nada. Agora, eu tô louco para que venham violar os meus direitos para depois comprovar que não recebemos nada. Eu acho que está faltando isso. Está faltando alguém que chegue e mostre para a STF o seguinte, olha, vocês não podem fazer tudo o que vocês querem. Não podem. O que vocês fizeram com a Cruz OE foi absurdo. Mandar tirar a matéria do ar. Sabe, que isso? Nem durante o período militar a gente tinha coisas desse tipo. Tem gente que fica com medo de falar a verdade. Né? Eu converso com algumas pessoas, eu sei que eles têm medo. Se eu falar o que eu penso aqui, se eu escrever o que eu penso, eu perco meu emprego. Não vou poder mais ser colunista, não vou poder mais escrever, não vou poder mais ser repórter, não vou poder ser mais comentador. Ai, que delícia! Sodier Doces está apoiando o canal Leda Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Meu convidado de hoje é super polêmico. É o Alan dos Santos, o editor-chefe, o responsável pelo portal Terça Livre. É ele. Um garoto, tem 36 anos, nasceu na Baixada Fluminense. É isso aí. Onde? Morro Agudo. Morro Agudo. Nova Iguaçu. Nasci em Nova Iguaçu mesmo, mas fui ali logo depois foi do hospital já fui para Comendador Soares, né, que é conhecido como Morro Agudo. E de lá para Madureira. De lá para Madureira. Com 5 anos eu fui para Madureira e aí ali eu cresci. Aí eu virei o menino carioca, sem ser carioca, né? Bem dizer, né? Porque carioca é quem nasce na gema, né? Você é fluminense. Isso, exatamente. E aí como é que você foi parar em Brasília, cuidando de política e tratando de política? E a história é longa. Com os meus 17 anos, eu conheci uma comunidade franciscana chamada Toca de Assis e fiquei encantado com o trabalho dos moradores de rua que eles fazem, né? Até hoje. E aí eu quis entrar para essa comunidade franciscana, de carisma franciscano, né? E lá eu entrei com 18 anos e fiquei 6 anos cuidando de moradores de rua. Eu morei em várias cidades pelo Brasil. Eu morei em Campinas, Cruzeiro, São Paulo, Barretos, em São Paulo. Depois morei em Betim, BH, Sete Lagoas, em Minas Gerais. Depois Fortaleza, Ceará. E nesse período de 6 anos, eu discernindo ali se era minha vocação ou não ser religioso, religioso no sentido de não ser padre, né? Eu acabei querendo estudar para ser padre. Aí eu entrei para o seminário. Fiquei 4 anos no seminário, concluí a filosofia, iniciei a teologia e cheguei para o seminário de Denton, Nebraska, na Fraternidade de São Pedro, para iniciar a teologia. Aí lá eu vi que a minha vocação não era ser padre. Não era a vida religiosa. A vida religiosa. Me encantei mais ainda pela vocação matrimonial. E aí eu comecei a trabalhar, logo assim que saí do seminário, comecei a trabalhar no Church Militant, que é um canal de YouTube católico, que existe até hoje, muito bom. E lá eu vi que seria muito interessante criar um jornal por meio do YouTube. Mas o americano tem essa cultura de ficar doando, né, para poder financiar. Eu falei, vou trazer isso para o Brasil. E todos os meus melhores amigos falaram assim, vai lá, coragem, mas aquele tapinha no ombro, né? Aqui ninguém doa nada. Ninguém o pessoal doa falava, não doa nada, mas fizeram o Terça Livre acontecer, né? Então nós iniciamos o Terça Livre em 18 de novembro de 2014. O Terça Livre completou 5 anos em novembro do ano passado, como o maior portal de notícia conservador da América Latina. Né? Com 20 pessoas. E você tá Apoia-se, YouTube, aí depois nós criamos os cursos, depois do curso a revista, Terça Livre, que é digital. E isso sustenta o canal, o portal? Sustenta. Óbvio que hoje eu só tenho 2 jornalistas e um editor na revista. Então são 3 jornalistas ali, comigo 4. Mas quem escreve mesmo são esses 3. E os colunistas, né? E no portal é só a Bruna De Pieri e o Roveran e o Mário como editor. Então eu tenho 6 jornalistas ali, mas eu queria ter muito mais, né? Falta braço e falta grana. Mas para manter esses aí a gente consegue. E você consegue com o próprio portal? Sim.
Porque fala-se muito que você é financiado pelo governo Bolsonaro, né? Sim, fala. Vou perguntar essas coisas. Isso, pode perguntar. É que o Bolsonaro que paga você, então É. você está falando que é de 2014 o portal. Isso. Então, em 2014, acho que o Bolsonaro nem estava em campanha, né? Não, de jeito nenhum. Acho que ele nem tinha nem pretensões de ser presidente. E também fala-se que você mudou do sul do Brasil para uma casa no lago. Isso. Tem Então umas aí, coisas assim bem... aí eu tava morando em Monte Belo do Sul, né? Me casei com a minha esposa, digníssima, linda, maravilhosa. Todo carioca malandro casa com uma gaúcha, né? É, Aí, eles preferem, né? aí eu casei no Sul, morei lá com a minha esposa, só que aí veio uma série de ameaças de morte no dia do batizado do meu segundo filho, né? A Maria Tereza. No batizado da TT, eu recebi várias ameaças de morte e eu fiquei sabendo das ameaças de morte por meio da... Não sei se foi da Veja ou Isto É, porque a mesma pessoa que ameaçou a mim, ameaçou vários deputados, de direita e de esquerda. Né? Ah, é? É. E aí eu não estava dando muito crédito a essas ameaças, porque era de internet, de repente ele começa a mandar dados de onde eu moro, onde mora a minha família, minha mãe, minha irmã, parentes mais próximos. Ele deu todos os dados, número de CPF, RG, endereço, o cotidiano das pessoas. Aí eu comecei a ficar muito preocupado. Nesse ínterim, o Estadão chegou aí na minha casa, em Monte Belo do Sul, no interior da Serra Gaúcha. Eu falei assim, olha, eu conheço o ambiente onde vivem os jornalistas. Você tem jornalistas de esquerda que não tem nenhuma aproximação com grupos violentos, mas você tem outros que gostam e louvam e publicam isso. Então, de um jornalista passar meu endereço para algum grupo doido e aparecer um Adélio da vida, eu falei assim, eu com 2 crianças, fiquei desesperado e liguei para várias pessoas e as pessoas me indicaram assim, vai para Brasília que lá você vai ter visibilidade e ninguém vai encostar na tua casa, ninguém vai fazer nada com a tua família. Aí foi quando a gente... Por que você acha que Brasília está blindado assim? Porque por causa do poder mesmo? Porque ali não é como na Serra Gaúcha, que você de repente você pode... está muito mais vulnerável na Serra Gaúcha, Exato, claro. exato. E aí Cidade pequena. E aí juntamos todo a mundo sabe, né? fome com a vontade de comer, né? Ali eu vou ter mais acesso. Porque o que acontecia? Quando a jornalista do Estadão foi até a porta da minha casa, eu estava entrevistando o Ernesto em Brasília, ministro das Relações Exteriores. Então, faltando Por 2... Skype? Não, faltando 2 minutos para iniciar a entrevista com o Ernesto. Ele estava lá em Monte O meu... Belo? Não, eu estava em Brasília. Ah, você estava em Brasília. Ah, ela chegou lá, você não estava. Não, aí o meu primo, que trabalha com a gente hoje, me ligou e falou, cara, tem gente aqui na porta de casa, atendo, não atendo, e a gente estava ali naquela tensão de ameaça de morte. Aí eu falei assim, quem que é? Ela falou que é jornalista. Mas aí, como é que a gente vai saber se é ou não é? Aí eu fiquei naquela tensão toda, foi daí que eu falei, não, então a gente vai ficar aqui, porque eu estava direto indo para Brasília entrevistar várias pessoas, trazer matérias, trazer fontes primárias, mas isso deixou minha família muito vulnerável. Eu falei, não, vamos para Brasília e lá a gente fica mais tranquilo. E tá mais tranquilo? Bem mais tranquilo, graças a Deus. E aí veio essa coisa toda. Recebe dinheiro da SECOM, recebe dinheiro do governo. E você recebe? Não, nada, zero. E você é Bolsonaro Infelizmente. raiz? Como é que é a sua história com o Bolsonaro? Eu gosto muito do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma personalidade muito honesta. Quando eu conheci o Bolsonaro, ele achava até que a educação que é aplicada na China era maravilhosa. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Você é colocar tudo na mão do Estado, isso é igual o Brizola fez. Aí ele me explicou, ele falou assim, não, mas é porque eu quero as crianças fora das ruas na vadiagem, né? Ele cheirando cola. Tô falando daquela criança da periferia mesmo. Ele falando isso pra mim. Preocupado com as crianças mais pobres que ficam ali, à míngua. Que são também vulneráveis a serem avião do tráfico. Exatamente, exatamente. É real isso. Isso. Aí ele colocou isso, eu falei assim, mas a solução não é essa. Eu fui explicando. E de lá pra cá, tantas coisas que não o Alan, mas tantas pessoas que foram conversando com o Jair, ele foi mudando de mentalidade. Ele tem essa capacidade de ouvir, absorver. Ele não é uma água onde você pode colocar qualquer corante, não. Ele ouve, faz aquela cara dele assim, né? Ele ouve, escuta, vai matutando ele. Com o tempo ele começa a entender o que é melhor. Foi assim com Guedes, né? A aproximação dele com Guedes, para ele entender a abertura de mercado, que era uma coisa que ele não, tem que defender as estatais. O Bolsonaro era assim, né? Tem que defender as estatais. Mudou nesse aspecto. Ele tem essa característica de compreender e ouvir alguém sobre certos assuntos. Aquilo que ele domina,
talvez ele possa ser bem mais fechado, como por exemplo, segurança pública. Ele domina o assunto, não me venha dizer o que é melhor na segurança pública, porque isso aqui eu tenho conhecimento de causa. Agora, os outros assuntos, educação, economia, relações internacionais, geopolítica, tudo isso ele é muito suscetível a escutar, entender e ver o que as pessoas estão pensando. Né? Isso e você me encanta tem um nele. acesso fácil a ele? Eu falo com ele Frequentemente? Sempre, sim, frequentemente. E às vezes você tem vontade de dizer para ele, para de falar sobre isso, ou não seja desse jeito. Não, eu quero que ele fique... Ou para de dar aquela entrevista na porta do palácio e dizer aquelas loucuras todas. Você não tem vontade? Eu nunca dei nenhuma dica pro Jair, porque eu não me vejo como alguém competente o suficiente para ser conselheiro de presidente da República. O máximo que eu falo é aquilo você que eu... troca uma ideia, é isso? Isso, eu converso com ele, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo acolá, qual vai ser as decisões que vocês vão tomar aqui, ali, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, quero entender, né? Mas é mais uma relação, não é uma relação íntima, assim, de ficar frequentando a casa, por exemplo. Eu nunca nem pisei na Alvorada, não sei nem como é que é. Agora, eu quero entender o cenário político, e nisso nós temos abertura de conversar um com o outro. A liberdade que eu tenho de criticar ou de aprovar, e inclusive louvar as ações do governo, eu faço no meu canal, né? Com toda a liberdade. Aliás, você faz mesmo, né? Faço, defesa aberta daquilo que eu vejo que é certo. O que você resumiria pra gente, assim, sua linha de defesa? O que você defende prioritariamente? Então, uma vez falaram assim pra mim, né? Teve uma entrevista que foi feita durante o processo de impeachment, né? Porque eu fiquei acampado nas Palmeiras Imperiais do Congresso durante um mês. Você ficou? Eu, Bia Kicis, uma galera. A gente ficou ali acampado. E o pessoal do MBL também ficou acampado? Não, mas isso foi o primeiro acampamento. Ah, tá. Aí, foi um acampamento diferente. Sim, a história do primeiro acampamento, inclusive, é muito interessante. Se vai dar tempo, eu vou contar bem rapidinho. Conta. Tava eu, Bia, Luiz Felipe e o... Luiz Felipe Valério Bragança, Isso, Bia conversando. Kicis. Aliás, tem entrevista dos dois aqui no canal. E a gente estava conversando de uma maneira de fazer um acampamento em Brasília para poder manifestar materialmente a indignidade a indignação do povo, obrigado. A indignação do povo com relação a tudo que estava acontecendo. E aí, eu esqueci o nome do rapaz agora, que tinha um site que era bem conhecido. Tinham 3 movimentos fortes aqui em São Paulo. Era MBL, Vem Pra Rua, e o dele aqui agora, eu até esqueci. Tomé? Não, eu esqueci. Ele vai ficar até chateado, mas... Enfim, mas se você aí lembrar, eles começaram a conversar e falaram assim, não, vamos consultar o pessoal para ver se eles vão abraçar junto conosco esse acampamento. O Kim falou, não vou. O Vem Pra Rua também falou que não ia. No dia seguinte o MBL publicou dizendo que ia, que era ele que estava convocando. Aí teve esse segundo acampamento que eu falei para a deputada Bia Kicis, então só procuradora, né, aposentada do DF, eu falei assim, Bia, eu estarei aí contigo para que ninguém fique dizendo que isso é uma ação de um movimento XYZ. E não foi de movimento nenhum, o segundo acampamento. E aí nesse segundo acampamento, eu fiquei lá um mês, primeiro acampamos na frente do STF, Aí depois disseram que a gente não podia ficar ali, nós ficamos nas Palmeiras Imperiais do Congresso. Depois disseram que a gente não podia ficar mais ali. Aí a gente foi para aquela parte de árvores que tem do lado do estacionamento da STF. E depois falaram que a gente também não podia ficar ali. Isso aí a polícia fala. Eles inventavam tudo ali, né? Aí depois dali a gente ficou numa parte verde, né, numa área verde que tem entre o TCU e o anexo 4. E depois dali a gente foi para um parque, esqueci agora o nome do parque, porque aí já tinham colocado a grade e disseram que ninguém poderia ficar ali. Aí infiltramos uma pessoa dentro do MST, descobrimos onde tinha arma, onde tinha facão enterrado, passamos tudo para a polícia. Eles queriam matar e fazer auê ali na época do impeachment. E aí a gente ficou lá no parque. E tinha mesmo facão enterrado? Tinha. Nós colocamos um informante lá dentro. É a primeira vez que eu estou falando isso aqui. É mesmo? Aí passamos toda a informação para a polícia. E essas matérias podem ser encontradas. A polícia encontra ônibus saindo de Brasília com facão, foice, armas, e que era do MST. Na época do impeachment. E nós é que entregamos toda essa... Onde estavam. Eles enterraram ali nas gramas.
eles ficaram num local onde não podia ficar. Quando a gente saiu desse espaço entre o TCU o anexo 4 da Câmara, eles falaram assim, nenhum movimento vai ficar nas redondezas ali dos prédios dos ministérios, STF, Palácio Planalto, Congresso, etc. Gente, beleza, se ninguém pode, então ninguém pode. Mas o MST ficou do lado do museu. E aí nós denunciamos isso. A Bia entrou com a petição, falando para a Secretaria de Segurança Pública, olha, nós saímos, eles também têm que sair. Né? Que aí o local que eles deveriam ficar era no Mané Garrincha e nós ficaríamos do outro lado. Né? E eles não saíram. Quando eles não saíram, o chefe da Polícia Militar do DF foi lá, mas quem estava defendendo o MST era a Força Nacional, Amanda Dilma. E o ministro da Agricultura, salvo engano, na época ficou lá dando ordens para a Força Nacional não sair dali. Foi quando a Polícia Militar chegou a quase dar voz de prisão para a Força Nacional, porque ele estava desacatando uma ordem, que não era jurisprudência dele ali. E aí foi quando eles saíram e foram para o Mané Garrincha. Foi nesse período que nós estávamos com um infiltrado lá dentro mostrando onde tinha arma. Que louco. Essa parte aí tem bastante história para contar. Você vai contar um dia no livro, assim? Como é que você vai agir? Depois, acho que merece, né? E eles iam para o acampamento de madrugada bater na gente. E a gente tinha que dormir com as pedras, aquelas pedras portuguesas, da Praça dos Três Poderes. A gente tinha que dormir com as pedrinhas com sacola. Aí só depois o Cunha mandou uma viatura ficar ali para não ter conflito entre os grupos. Eduardo Cunha? Eduardo Cunha. Mandou a Polícia Legislativa ficar ali. Aí depois o governador do DF também colocou, era o... Esqueci o nome dele agora. Meu Deus, com a memória é ruim. Tem que escrever logo, né? Tem que escrever logo. E aí ficou uma viatura da Polícia Militar e uma viatura da Polícia Legislativa, para evitar qualquer tipo de conflito enquanto estávamos ali nas Palmeiras Imperiais. Mas eles iam lá de madrugada tentar bater na gente, tentar atirar. Várias vezes isso aconteceu. Isso durou um mês? Um mês. Bom, aí veio o impeachment. Isso, o Terça Livre continuou funcionando? Continuou funcionando. Você escrevia dali mesmo? O Ítalo estava em Rio Claro e eu ali. Foi quando a gente decidiu viver só do Terça Livre. E aí ali a gente abriu o Apoia-se na época. Você fez alguma coisa antes do Terça Livre? Você trabalhou em algum lugar? Eu dava aula num colégio lá em Bento, que foi muito rápido, né? Eu comecei o Terça Livre em 18 de novembro de 2014. Eu voltei por causa das eleições, então eu voltei para o segundo turno para votar. Falei assim, não, a gente tem que tirar o PT daqui, vamos fazer barulho, fazer alguma coisa. E a minha ideia era o seguinte, eu via o Church Militant como um canal que faz falta no Brasil, um jornalismo que pudesse dar uma outra narrativa dos fatos para as pessoas. Só que o Church Militant ele é voltado único e exclusivamente para um público católico. E eu pensava comigo, mas aí é falar na bolha, não vai adiantar de nada. Você tem uma abrangência muito maior de pessoas que estão preocupadas com o mesmo problema, e se você abrir o leque de oportunidades para anunciar isso para as pessoas, você tem mais eficácia. E aí foi quando eu criei o Terça Livre. Terça Livre, inclusive, TL, né? Começou numa terça, né? Mas é para poder combater a teologia da libertação, TL. Um dos primeiros Terça Livre nós falamos assim, a sigla TL vai ficar mais famosa que a teologia da libertação. E o portal Terça Livre, você é acusado de fake news, né? Você já foi depor na Câmara, não foi? Fui intimado na CPMI, né? Da fake news. Teve uma matéria da Fernanda Salles, a nossa jornalista. Hoje ela é freelance, né? Porque hoje ela trabalha no gabinete do Bruno Engler, que é deputado federal do PSL de Minas Gerais. Isso ela começou a trabalhar com ele em janeiro de 2019. Até então, ali, antes dela conseguir trabalhar com ele, ela estava trabalhando conosco, a Fernanda Salles, único e exclusivamente conosco. Hoje ela é freelance, trabalha no período que ela não pode, quando ela não está trabalhando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nesse período de dezembro, a Fernanda conseguiu encontrar uma matéria, por meio de alertas de internet, do nome de Flávio Bolsonaro no artigo em francês. E encontramos um blog francês fazendo críticas ao jornalismo internacional e falava desse caso do Flávio Bolsonaro e que entrevistou a Constância Rezende. E estava em inglês a entrevista.
Estava em francês o texto, mas o áudio estava em inglês e esse blogueiro francês ele publicou tanto os áudios quanto a transcrição em francês. A Fernanda fez a matéria, sensacional, e aí ela pediu assim, uma dica de título. Aí eu abri aspas no WhatsApp, escrevi o título, né? Que era, o objetivo é arruinar Bolsonaro, fecha aspas. E aí a Fernanda, por alguns minutos, deixou o título, as aspas no título. Depois ela tirou, isso facilmente pode ser visto na internet. E aí acusaram o Terça Livre de fazer fake news por causa das aspas no título. Começou assim. Depois, eles falaram que nós estávamos mentindo com relação ao conteúdo. Bem, o inglês da Constância Rezende consegue ser pior que o meu. E o meu não é lá grande coisa. E aí ela disse o seguinte: I only do that because that can arruinate Bolsonaro, sei lá, não fala ruin Bolsonaro. Ela não, até as palavras estavam ruins ali. Mas ela fala, eu fiz isso apenas para arruinar Bolsonaro. O because foi omitido pelo Jornal Nacional. Quando colocaram o vídeo que o presidente Bolsonaro colocou no Twitter, se você pegar o vídeo do Jornal Nacional, o Jornal Nacional omite o because, omite o ponto crucial aqui, que vai juntar, vai fazer toda a junção. Traduzindo, daria... Eu faço isso apenas para... por causa, porque isso aqui pode arruinar Bolsonaro. Então ela... Because that can ruin, ou seja, porque isso pode... Então eles tiraram esse porquê isso pode do texto da Constância Rezende e chamaram o Terça Livre de fake news. Agora eu te pergunto, quem ingressou uma ação na esfera civil ou criminal contra a Fernanda Salles, contra mim e contra o Terça Livre por causa disso? Quantas pessoas? Quem? 0. Porque eu tenho a transcrição juramentada, a tradução juramentada. Eu tenho fé pública mostrando que o que a Fernanda Salles publicou é o que realmente foi publicado pelo blogueiro francês. E que é exatamente o que está no áudio. Agora, eles têm então não foi fake news. Não. Tanto é que eles não podem ingressar nenhuma ação na justiça contra mim, porque eles sabem que vão perder. E você continua sendo acusado de fazer fake news, independente dessa matéria. Digamos que essa foi a primeira, né, acusação. O Guilherme Amado chegou a falar que eu fiz uma fake news na CPMI das fake news. Porque tem uma matéria da Veja que narra um navio cubano, né, indo levar, fazendo um trade, né, fazendo uma troca com um navio coreano, norte-coreano, de peças de armas. E aí ali no texto não deixa claro o que está acontecendo, porque a única narrativa que eles têm é a dos marinheiros e da pessoa responsável pelo navio cubano e a do Ministério das Relações Exteriores de Cuba, porque havia o risco deles estarem violando alguns tratados e algumas restrições da ONU. E aí eu viro e falo, falei assim, olha, tudo isso foi feito no Porto Mariel. Quem pagou o Porto Mariel? Eu, você, né, o menino que está gravando ali. Nós pagamos o Porto de Mariel em Cuba. Né? Foi o PT que criou esse porto lá. O porto está sendo usado por Cuba e Coreia do Norte para fazer troca de peças de armas. Eu viro e falo assim, são armas nucleares. Ah, no texto não está isso. Aí ele falou assim, isso é fake news. Só que tem um detalhe. Quando o comandante do navio foi pego ali perto do Panamá, ele queria se suicidar. Aí eu te pergunto, você acha que um comandante de navio cubano, trocando arma com a Coreia do Norte, vendo que pode ser pego, ele está fazendo tudo dentro da lei e vai tentar suicídio? Suspeito, né? Entendeu? Eu faço um corolário, ou seja, uma conclusão óbvia quando você faz toda a reunião dos fatos, e aí eles viram e falam, é fake news. Eu quero que prove uma. Há várias, não sei se ONGs, ou como é que eu vou chamar, que provam, que pesquisam se é fake news, né? Sim, aos fatos, tem agências, agência Lupa, agência aos fatos. Lupa, exatamente nela que eu estava pensando, só que eu esqueci o agente. A agência Lupa sempre fica falando que nós somos fake news. Por quê? Nós fomos o Terça Livre foi o primeiro portal no Brasil, não apenas dentro do ambiente conservador. Foi o primeiro portal a mostrar que a agência Lupa
é absolutamente financiada por George Soros, por causa da Poynter Institute. A Poynter Institute recebe dinheiro do George Soros e a Poynter Institute coloca dinheiro na agência Lupa. E a agência Lupa está sempre ali na Globo News, falando, no Estadão. Nós mostramos a fonte do dinheiro, né? Follow the money, que é o que eles não conseguem fazer comigo. Mostrar a fonte do dinheiro. Aí eles inventam. Vão inventando até a hora que alguém vai lá fazer busca e apreensão na minha casa e depois descobrir que não tem nada. Eu tô louco. Não, eu tô louco para que faça isso. Eu tô louco para que faça busca e apreensão, quebra de sigilo. Eu não vou ficar dando, porque eu acho isso um absurdo. Agora, eu tô louco para que venham violar os meus direitos para depois comprovar que não recebemos nada. Eu vi que na CPI do fake news, o Rui Falcão, deputado Rui Falcão, perguntou para você se você abria o seu sigilo bancário. Aí Você ali... disse que abria. eu falei tranquilamente, falei assim, abro para vocês verem o que está acontecendo. E aí, a própria advogada, minha advogada tal, ela falou assim, não, eles estão querendo armar para cima de você. Eles estão querendo inventar uma narrativa. Não permita que eles façam isso dentro da lei. Que eles encontrem um crime ou alguma coisa que dê índice de crime, algum indício de crime, e a partir daí eles possam te investigar dentro da lei, dentro do Estado de Direito, usando todas as leis que nós temos, todos os códigos penais, civis, entendeu? Qual foi o crime que você cometeu, e aí De então... que crime você é acusado? De fake news? Não existe lei. Espalhar fake news? Mas não existe lei. Lida, se a pessoa se sente ofendida, ela pode me processar de calúnia, difamação ou qualquer coisa desse tipo. Tem processos? Tem muitos. Muitos. E aí, só que ninguém ganha de mim. Mas ninguém ganhou até hoje? Não. O único processo que foi que a gente perdeu, e aí não fui eu, foi o Terça Livre, foi uma matéria que era do antagonista, que um jornalista nosso colocou o título com uma preposição diferente, que era o delegado que investigou o caso do Adélio Bispo, trabalhou na gestão do PT. E aí ele botou no título assim, delegado que investiga o caso de Adélio Bispo trabalhou para o PT. Porque, de fato, o delegado não trabalhou para o partido, ele trabalhou na gestão do partido. E aí, por causa dessa preposição, a gente perdeu essa ação, mas foi a única. Foi a única, né? Falando em ação, tem o STF. O STF convocou você, né, 2 vezes e você não foi. Sim, teve o inquérito. O primeiro foi no dia 27, 28, não lembro. E o segundo foi ontem, né? Então eles intimaram. Ontem, a gente está gravando hoje dia 6, então ontem dia 5. Isso, não, só para ficar claro. Isso. E aí eu recebo o oficial de justiça na minha casa. E aí eu achei que era uma dessas ações aí, tô sempre respondendo. Aí o oficial de justiça, eu pego lá, Supremo Tribunal Federal, aí autor sigiloso, tudo sigiloso. Só falava qual era o inquérito e não dizia mais nada. Não dizia se eu era réu, se eu era testemunha, que tipo de crime que eles estavam investigando. Não, eu achei aquilo super estranho. Eu lembro de ter defendido peremptoriamente a revista Cruzoé quando ela foi absurdamente assediada e vilipendiada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu falei assim, é esse mesmo inquérito. Que absurdo. E eu lembro também do Edson Salomão, daqui de São Paulo, que teve a sua casa com busca e apreensão por causa desse maldito inquérito. Eu falei assim, eles estão querendo me intimidar. Esse inquérito, ele é absolutamente inconstitucional, é kafkiano, né? Isso aqui o STF quis fazer um cosplay do Joseph K, né? E aí, o Joseph K, né? Como o pessoal gosta de falar. Quando eu vi isso aí, eu falei assim, olha, beleza, eu já entendi que isso é um absurdo, mas eu vou consultar juristas. Procurei lá os textos do Dr. Modesto Carvalhosa. E aí tem uma postagem do Facebook do Dr. Modesto, onde ele fala, nunca se submetam a qualquer coisa proveniente desse inquérito inconstitucional. Falei assim, tá aqui um jurista em quem eu confio e é exatamente isso que eu vou fazer. Eu acho que está faltando isso, está faltando alguém que chegue e mostre para o STF o seguinte, olha, vocês não podem fazer tudo o que vocês querem. Não podem. O que vocês fizeram com a Cruzoé foi absurdo. Mandar tirar a matéria do ar. Sabe, que isso? Nem durante o período militar a gente tinha coisas desse tipo. E aí, agora um inquérito onde ninguém sabe o que está sendo investigado. E as pessoas que têm que ir são obrigadas a depor. Ou sei lá, tá vendo? Não dá nem para usar o termo certo, porque você não sabe o que está acontecendo ali. Se você é réu, se você é testemunha. As pessoas que estão ali para serem ouvidas não sabem se elas são... a pessoa não sabe se ela vai ser ré
ou testemunha. Então, não tem nada Você falou antes da gente começar a entrevista no Pacto de São José da Costa Rica. Isso. E aí, ontem, nós entramos com uma denúncia contra o STF na Procuradoria-Geral da República, porque o STF está violando o Tratado de São José na Costa Rica. Está violando direitos fundamentais, direitos humanos. O Tratado de São José, ele tem um status supralegal. Abaixo da Constituição, ele tem autoridade. Acima de todos. Então, se ele fosse levado a sério, o Tratado de São José da Costa Rica, ele estaria acima de qualquer resolução do TSE. Então, nós poderíamos ter, por exemplo, candidatura avulsa no Brasil. Se ele fosse levado a sério, nós poderíamos, por exemplo, parar de discutir a questão do aborto, porque lá está como um direito fundamental o direito à vida. Né? Lá poderia, se o Tratado de São José da Costa Rica fosse levado a sério, nós nunca poderíamos precisar discutir homeschooling, que é o ensino domiciliar, no Brasil, porque lá está garantido o direito dos pais de escolherem o modo como eles querem educar os seus filhos. O Brasil é signatário desse tratado. O Brasil é signatário. Ou seja, o Congresso Nacional é signatário do tratado, mas não o respeita. O Brasil como um todo não respeita o Tratado de São José. Então você não vai depor, a não ser que... Não vou. A não ser que eu tenha acesso aos autos e que a gente possa saber o que tipo de inquérito é esse. Eu lá tenho foro privilegiado para poder estar lá no STF. Eu odeio, não quero ser político, não gosto de ser de jeito nenhum. Pois é, essa era a próxima pergunta. Você tem 36 anos, você tem uma projeção importante. Você planeja se candidatar? Não tenho paciência para a vida política. A vida política ela é muito ingrata. Tem que ter vocação. Eu não tenho esse tipo de vocação. O político, ao mesmo tempo que ele não pode ser aquele tipo de articulador camaleão, canalha, sem vergonha, que faz tudo por acordão, né, ali por debaixo dos panos, ao mesmo tempo, ele também precisa andar entre os seus pares para poder conseguir alguma coisa. Nós temos 512, 513 deputados. Tudo que você precisa conseguir passar no Congresso tem que passar pela CCJ. Quem escolhe o presidente da CCJ é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara delega ali um partido, né? É o sorteiozinho, né? Sorteio de caridade, né? É óbvio que ninguém ali divide dinheiro, né? Todo mundo ali é franciscano. Então, vou dar essa CCJ aqui para o partido X. E aí, dentro do partido, eles vão escolher quem vai facilitar a vida para todos, porque tem que ser democrático. Eu não tenho estômago para isso, Leda. Porque você tem que chegar para um cara, por exemplo, um cara de direita tem que chegar para um de esquerda mais desorientado ali, que não quer botar os outros no paredão, matar, né? Essa esquerda que às vezes dá para debater. Ele tem que virar para o cara e falar assim, olha, tem esse projeto aqui, eu preciso da sua assinatura, eu preciso do seu apoio. Né? E eu não tenho esse estômago para isso, sabe? Me dá asco. Eu não gosto da vida política e não vou. Não é minha vocação. Minha vocação é tentar cada vez mais mergulhar nesse mundo do jornalismo. Né? Fico lendo ali Paulo Francis, Carlos Lacerda. Gosto muito do Gustavo Corsão. O professor Olavo de Carvalho é, para mim, o ícone máximo com os artigos que ele escreve. Dele. Faço curso. Não sou um aluno exímio, né, como Felipe Martins, etc., mas me esforço. Minha formação é filosofia, tenho conhecimentos básicos de teologia, e o que eu quero é entrar nesse mundo de jornalismo, trazer um pouco mais de sanidade, e se Deus assim permitir, ter dinheiro suficiente para atrair outros jornalistas que não teriam sobrevivência em outros jornais por defender às vezes o cristianismo, falar que a religião que mais sofre hoje no mundo inteiro é o cristianismo. Ninguém fala do que acontece com os cristãos na África, na Ásia. Ninguém fala das atrocidades. Falar isso, o Papa, que é o representante máximo da Igreja Católica, vai receber o Lula, né? Pois é. Que é um absurdo, né? É incrível como que a esquerda... A pedido do presidente da Argentina. Pois é. Ou a sugestão do presidente da Argentina, atendendo a sugestão. Ali no Vaticano é muito complicado, porque a gente sabe muito bem o histórico, né, do que aconteceu depois do Concílio Vaticano II, e os bispos cada vez mais ligados à teologia da libertação, ou mais grave ainda, que é a questão do modernismo, eles perseguem os grupos conservadores e tradicionais como se fossem grupos satanistas.
ali no Vaticano. Então há uma guerra que é difícil vencer, né? Só Deus sabe como é que vai sair Há tudo isso muitas aí. guerras, né? Sim. É, O mundo é feito de conflito, né? às vezes a gente fica falando que não tem guerra, vai ter a terceira guerra e tal, mas há guerras paralelas bastante fortes. Né? Sim. Em todas as Você se esferas. considera, você é um conservador, é um homem católico, praticante, vai à Sim, missa? sim, todo domingo. Ou é que nem esses políticos Não, que não, vão não. só de vez em quando? Não, todo domingo. Eu tenho mais apreço à liturgia tridentina, que é chamada, né? Que é aquela missa que é em latim, com canto gregoriano. É difícil de encontrar, né? Mosteiro de São Bento. Né? É, o Mosteiro de São Bento No lá em Rio Brasília. tem o Mosteiro de São Bento. No Brasília Rio também tem? tem. Mas eles ainda celebram o rito de 68, né? Eu ainda gosto mais ainda do rito de 1962, que é todo ele em latim e o padre celebra, o pessoal fala de costa, né? Mas é de frente pro altar. Pro altar. Eu gosto mais dessa missa, né? E aqui no Brasil só temos os padres de Campos, o IBP, a Fraternidade São Pio X e alguns padres diocesanos que celebram, mas são pouquíssimos. E aí lá no Mosteiro de São Bento tem a que é chamada Missa Nova, celebrada em português, mas tem os cantos gregorianos em latim. É bonita. Aí eu gosto muito. É muito bonita. Eu boto a TT pra dormir, às vezes cantando Ave Verum. TT tem quantos meses? Não, ela vai fazer 1 aninho agora. Ah, é? Dia 12. E a outra é É o outra? Tomás. Tomás Magno e Maria Tereza. E Tomás tem quantos anos? O Tomás tem 2 aninhos, vai fazer 3 em outubro. O Tomás nasceu no dia de Nossa Senhora Aparecida, na celebração de 300 anos de Aparecida e no centenário de Nossa Senhora de Fátima, às 18 horas, que é a hora do Ângelus. Nossa, Pois é. predestinado. Eu já falei pra ele, se ele não for devoto de Nossa Senhora, eu dou uns tapas na cabeça dele. E como é que você é com o pai? É rígido, é... Babão. Como todo pai. Ainda mais com a TT, né? O Tomás, assim, eu sou meio babão com meu filho. Mas a menininha, não dá. A Carol que tem que me frear, porque eu fico, não, amor, mas tadinha, ela não dormiu ainda, deixa ela. Não, mas é que ela tem que aprender a dormir sozinha, porque tá vendo Carol terceiro. é mais rígida? A Carol é bem firme, ela é bem firme. Carol trabalha? Trabalha em casa, pra caramba. Trabalha nos trabalhos de casa? Ou Trabalha como também esposa, como mãe, não. O trabalho de mãe já é muito árduo, né? Ainda mais com 2 filhos pequenos. Tá vindo o terceiro, ela tá grávida. Ela tá grávida? Já sabe o que é? Não, a gente tá. Toda hora que a gente marca, acontece uma viagem e nós queremos estar juntos pra saber o sexo da criança. E até agora ainda não sabemos. Tá com quantos meses? 5. 5. Já dá pra saber. Já dá. Já teria dado, né? Sim. E qual é o seu plano? Qual é o seu futuro? Assim? O que você quer pra você? Olha, Linda, Além de um bom pai pro Tomás, pra TT Sim. e pra quem vier. Quem vier, Sim. não tem nome escolhido ainda, provavelmente. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha uma vida muito confortável, porque eu estava dando aula numa escolinha muito pequenininha, que é a São John Vianney School, é uma parish school, né, uma escola paroquial. Só recebia salário eu e a secretária. As mães davam aulas na escola e as crianças que faziam a limpeza. Escola bem pequenininha. Morava ali em St. Mary's, no Kansas, e a escolinha era em Maple Hill, bem pertinho ali. Estava numa vida muito confortável, poderia muito bem ir para os Estados Unidos, dar aula em qualquer colégiozinho ali, aprimorar o meu inglês, melhorar mais ainda os conhecimentos daquilo que eu ensino, né, que acabo dando aula de história da igreja, ou filosofia. Um assunto religioso. E aí eu poderia muito bem ir para lá, dar aulas e ficar tranquilo sem ter dor de cabeça. Só que chega um momento na vida que você é desafiado. Você vai ficar no conforto, vai ficar quietinho ali, ou você vai juntar-se àquelas pessoas que estão dando a cara a tapa para um Brasil melhor. Aí eu vejo um ministro como o Sérgio Moro, que é juiz, ele poderia parar a vida dele agora, não quero ser mais ministro da Justiça, não quero ser mais juiz, ele poderia escrever livros, ele seria best-seller, ele daria palestras, ganharia muito mais do que as palestras do Lula, só que honestamente, né? Ele, Deltan Dallagnol, Tameia Danelon, Modesto Carvalhosa, Paulo Guedes, Salim Matar, que é dono da Localiza, esse pessoal todo, né? O Ernesto, o Abraham, a Damares, esse pessoal todo poderia viver uma outra vida muito mais confortável, né?
E olha que eu não estou falando só de pessoas que eu tenho uma afinidade quase que 100% no discurso, né? Por exemplo, tem coisas que eu não concordo com Deltan Dallagnol, a visão dele com relação à ecologia, essas coisas. Mas eu sei que ele é um cara que está entregando a vida pelo país. Então, se pessoas que nem sequer eu tenho tanta afinidade, vamos dizer assim, de ideológicas, estão ali dando cara a tapa, por que eu vou ser mais um que vai ficar no comodismo, quieto? Eu me sinto impelido. Então, onde eu vou chegar, eu não sei, né? Eu acho que, para mim, basta cuidar do pão nosso de cada dia. O que hoje eu estou fazendo e preciso fazer é crescer a revista Essa Livre, crescer os cursos, melhorar cada vez mais a qualidade dos cursos, trazendo mais professores, trazendo mais bons jornalistas. Tem o Terça Livre Escola, que é latim. Nós temos latim, história do Brasil, história geral, inglês, francês, tem curso de bioética, agora a gente vai começar curso de matemática. Eu não vou lembrar agora todos os cursos. Eu dou um curso de tomismo. Eu dou você paga só R$ 9,90. Pode fazer o merchan aqui? Pode. Você paga só R$ 9,90, é tipo um Netflix, sabe? Você paga R$ 9,90 e tem acesso a todos os cursos. Não é cada curso R$ 9,90. Você paga. Porque eu fiz esse curso, porque como eu nasci em Morro Agudo, fui criado em Madureira, eu nunca tive dinheiro para poder ir numa biblioteca nacional a hora que eu quisesse ler um bom livro. Agora você pode por causa da internet. E aí eu quis disponibilizar isso para as pessoas pobres. Tinha uma senhorinha que ela morava na rua de trás, na rua Felizardo, ali perto de onde eu morava. Eu morava na Adelaide Badajóis, ali em Oswaldo Cruz. Uma senhorinha na rua de trás que ela transformou a casa dela numa biblioteca para as crianças e os jovens. Você tinha que levar o pai, né, o responsável, apresentar comprovante de residência e você podia levar o livro para casa. Eu não tinha dinheiro para ficar comprando livro. E foi ali que, primeira vez, né, eu lembro como se fosse... Sua família é uma família pobre, humilde? Não, a minha irmã hoje está bem, está morando na Barra. Ela trabalha com TI, meu cunhado também. Minha mãe é aposentada, era inspetora de alunos. Meu pai faleceu nesse período aí do Terça Livre. E hoje... Família classe média. Classe média. Mas só que na época, tinha coisas que eram... Você estudou escola pública? Sim, pública e privada, né? Estudei até a 5ª série numa escola privada, depois 6ª, 7ª, 8ª em escola pública e 2º grau também em escola pública. A educação está sendo alvo de muitas críticas, o ministro da Educação, inclusive, né? Qual é a sua visão sobre isso? Então, é engraçado, porque para mim isso é um tema absolutamente relacionado ao jornalismo. Eu não tenho nenhum problema de ver, ler, consumir, debater qualquer jornalista de esquerda, desde que ele saiba ler, escrever, tenha conhecimentos gerais e que ele siga aquilo que ele está ali lendo, Trotsky, Lenin, Stalin, ou Gramsci, ou Marcuse, seja lá o que for. Né? E o que eu vejo são cafajestes, canalhas, mentirosos, sem vergonha, que manipulam... Toda a imprensa, você acha? Não é toda. A gente sabe que não é toda. Tem gente que fica com medo de falar a verdade. Eu converso com algumas pessoas e eu sei que eles têm medo. Se eu falar o que eu penso aqui, se eu escrever o que eu penso, eu perco meu emprego. Não vou poder mais ser colunista, não vou poder mais escrever, não vou poder mais ser repórter, não vou poder ser mais comentador. E aí a gente tem aqueles que acabam mostrando um outro lado. Alexandre Garcia, Augusto Nunes, o Guzzo, o Zé Maria Trindade e outros que eu não concordo, mas que também batem na esquerda mostrando certas verdades. Então, estamos passando por um período de perda de hegemonia. Ainda está longe de perder, mas é quase um buraco negro sugando a estrela. Né? Tá devagar, mas vai pegar tudo. E só que isso está intimamente ligado à educação. Por quê? Quando você pega um texto do Paulo Francis, no Pasquim, de esquerda, contra o período militar, você fica encantado. Hoje em dia, o Rui Costa Pimenta, que é do PCO, né, que gosta de... Ele já falou, é um absurdo que estão falando sobre a Amazônia, ninguém tem que mexer na nossa soberania. O Rui Costa Pimenta fala que ele é contra o Estatuto de Desarmamento, óbvio que ele acha que tem que ter a revolução armada do proletariado junto com o campesinato, financiado pela burguesia para poder derrubar os monopólios e oligopólios. Essa é a narrativa dele. Mas pelo menos eu tenho alguém... Olha, esse cara aqui não é um mané.
Porque, Leda, eu me sinto ofendido quando alguém vira para mim... Isso está ligado à educação. Desculpa dar uma resposta extensa, mas isso está ligado à educação. Eu me sinto ofendido como consumidor, não tanto quanto jornalista, mas como consumidor, alguém virar e falar assim, o Bolsonaro disse que os índios não são tão humanos, ou que os índios não são humanos. Isso é uma ofensa. Porque, figura de linguagem, se eu estou com um livro muito pesado na mão, falo assim, olha, Leda, olha esse livro aqui. Olha, esse livro é bom, mas nossa, deve até doer a mão. Vamos dizer que ele é um calhamaço. Aí eu pego um outro livro, aí você vira e fala assim, isso aqui não pesa nada. Aí eu viro você, não, vou botar aqui na balança. Você disse que não pesa nada. Mentira, tá aqui, ó, não sei quantas gramas. Você usa uma figura de linguagem para dizer que o livro não pesa nada em comparação com outro livro. E aí a pessoa ela se arroga de sabedoria, de luz, para dizer que você é um mentiroso, que você está ofendendo, que você está... Esse termo atacar, né? Você critica é ataque, né? Refutar é ataque. Criticar é ataque. Não, atacar é pegar alguma coisa e bater na cabeça do outro. Então, é esse problema hoje que existe, que não está circunscrito ao jornalismo, basta conversar com qualquer pessoa de RH, hoje em qualquer empresa, que é esse problema da educação, é porque exatamente a educação foi parar na mão do Estado. A educação não estava na mão do Estado, se a gente for olhar a história da humanidade. A educação existe antes da criação do Estado moderno. Já começa por aí. Hospitais já existiam antes de estarem na mão do Estado. Orfanatos já existiam antes de estar na mão do Estado. Educação, sobretudo, existia antes de estar na mão do Estado. E aí quando você pega o Manifesto de Educação lá de Vargas, lá vai estar assim, por enquanto pode ainda existir escola privada. Só que isso perdura até hoje. E aí quando eu entrevistei o ministro da Educação, Abraham, é óbvio que ele não pode, com uma varinha de condão, falar assim, ó, acabou o braço do Estado na educação. Plim. Ele não pode fazer isso. Só que os problemas decorrentes da educação brasileira é exatamente o fato de que ela está única e exclusivamente na mão do Estado. E num local como o Brasil, onde a gente não sabe reconhecer o que é Estado e o que é governo. Fica uma simbiose meio doida, Estado e governo ali andando, não é de mão dada, é que parece que fica se transformando um no outro. Mas você acha ele um bom ministro da Educação? Acho maravilhoso. Exatamente porque ele quer diminuir esse braço do Estado. Por que a educação tem que estar na mão do Estado? Professor que está em casa me ouvindo, pelo amor de Deus, você vai ganhar 3, 4 vezes mais se você for para a iniciativa privada. Se o homeschooling for aprovado, você vai ganhar muito mais dando aula para menos alunos, ganhando mais dinheiro e abrindo cada vez mais o mercado. Para que as faculdades têm que ficar na mão do Estado? 3 universidades federais hoje no Brasil, eu vou dar um exemplo de 3, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Essas 3 universidades federais, elas têm um dinheiro sendo jorrado ali que seria o suficiente para abrir creche em todo o Brasil. Todo o território nacional. Não ficaria uma criança sem creche. Mas, Ala, isso, você poderia dizer, mas, Ala, isso é contraditório com o que você está falando. Você está querendo que a educação fique cada vez sem estar na mão do Estado, e você está dizendo que se tirar as universidades federais, vai ter mais educação de base. Sim, mas as pessoas Estado. Mais pobres poderão Exatamente. Fazer faculdade? Pode. Eu fiz Federal de Juiz de Fora. Eu só fiz a universidade porque ela era pública. Senão eu não teria... Eu venho da escola pública. Eu acho que para resolver esse problema não é preto e branco. A gente pode encontrar um meio termo nesse período. Só que se você abre cada vez mais, dando liberdade ao mercado, mantém o público lá, mas dá liberdade ao mercado. A dificuldade hoje de você ter... Correriam paralelos. Exato. A dificuldade hoje... Não são antagônicos, na não sua são. opinião. Não são. Podem coexistir. Né? Só que o gasto que se tem hoje com o ensino público é absurdo. Olha, Virou um elefante branco. Sim, um deputado que eu nem tenho tanta... Isso que você quer dizer? Exato. Um deputado que eu nem tenho tanta afinidade, que é o Marcel Van Hatten. Critico bastante algumas coisas que ele fala, mas ele quando Eu tem entrevista do Marcel Van Hatten aqui no canal também. Quando o Marcel Van Hatten falou no Rio Grande do Sul que cada aluno custava para o contribuinte mais do que, acho que era quase o salário mínimo, né? O aluno custava para o contribuinte.
você parar para pensar assim, pô, então é mais de 600 ou 700 reais cada aluno custava para o contribuinte do Rio Grande do Sul. Esses dados foram expostos pelo Marcel Van Hatten e são bem precisos esses dados. Eu não lembro agora a fonte, mas eu lembro que eu averiguei, eu olhei assim, puxa, que interessante, por quê? Eu morava numa cidadezinha pequenininha do Rio Grande do Sul, Monte Belo do Sul. E se eu abrisse uma escolinha com a mensalidade de 700 reais, eu ficaria rico. Porque ninguém ali tinha dinheiro para pagar isso. Teria que ser 400, 300, 500. Entendeu? Só que ficou generalizado. A centralização da educação, por exemplo, é uma coisa que atrapalha até o método pedagógico a ser utilizado nas escolas. Eu visitei a escola da tribo que fica perto de Novo Progresso, no Pará. Conheci uma professorinha que pegava a moto dela e fazia um trajeto de mais de 70 quilômetros para poder dar aula. E fugindo de onça. Tá? Chuva, sol, e ela dando aula para aquelas criancinhas ali na tribo. Por que aquelas criancinhas da tribo ali tem que ficar tendo toda uma pedagogia como se fosse uma criança de São Paulo? Ou vice-versa. Por que uma criança de São Paulo tem que utilizar uma pedagogia que é para ser utilizada por uma criança da tribo? No Brasil é impossível você fazer isso. Ah, Alan, mas isso é mentira porque tem as secretarias estaduais de educação. Mas elas seguem uma lei de BNCC. diretriz, não, uma lei de diretriz base, BNCC. Para criar escola hoje é um absurdo, é muito difícil. Criar escola é difícil, criar faculdade é difícil, criar creche é difícil. Tudo é difícil no Brasil quando se fala de iniciativa privada. Porque está tudo na mão do Estado, tudo na mão do Estado. A ideia do Bolsonaro é justamente facilitar isso. Né? Sim, mas ele só está no executivo, né? A gente precisa do judiciário e do legislativo, compreendendo isso também. Então, porque a gente tem que terminar em alguma hora, vou te perguntar uma coisa. Como é que você vê essas críticas, tipo o Lobão, o Danilo Gentili, até o Felipe Moura Brasil, enfim, pessoas que teoricamente apoiavam o Bolsonaro, estavam empenhados nessa eleição, nessa vitória, e hoje vêm com desconfiança e fazem críticas. A narrativa... Como é que você vê as críticas? Sim, a crítica dele... Você acha que a crítica é legítima? Não, da maneira como eles fazem, não. Porque eles não querem avaliar o que se está fazendo, mas quem está fazendo. Por exemplo, o Reinaldo Azevedo defendeu tudo que... Esqueci o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, por exemplo, defendeu tudo o que a Damares está fazendo agora num artigo que ele publicou no blog dele, da Veja, em 2008. Tudo. Falando sobre Uganda, dando exemplo. Tá lá no blog dele. Mas porque foi a Damares que aplicou, ele foi lá e criticou. Aliás, eu vou falar do Reinaldo Azevedo. Eu convidei o Reinaldo Azevedo várias vezes, até que uma vez ele me respondeu que não tem tempo, que ele já fala demais nos meios dele. Então, queria dizer isso, que eu convidei. E aí, a crítica que hoje se faz... Gostaria que ele tivesse aceito. Sim, é bom. A crítica que hoje se faz ao governo não é o que se está fazendo, mas quem está fazendo. Essa é uma das características dessas críticas. As narrativas são contraditórias. Por exemplo, o Felipe Moura Brasil falou que a PF, na mão do Valeixo, ia ser o fim do acordão entre Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o STF. Aí a Polícia Federal vai lá, investiga o Flávio Bolsonaro e descobre que ele é inocente. São várias contradições que existem. Não vai ter entrada do Brasil na OCDE, o Brasil está passando vergonha com esse Ernesto aí, com Felipe Martins, etc. O Brasil entra na OCDE. Todas as narrativas caem por terra. Né? Estão sendo injustas essas críticas, na sua opinião? Sim, absolutamente. Não é nem questão de injustas. Por que será que eles mudaram de lado, então, de posição? Eu não tenho resposta para isso. Agora, o que eu suspeito é de natureza de uma cosmovisão quase newtoniana, de que existe uma política de movimento retilíneo uniforme. Onde eu quero chegar com isso? É uma falta de dialética simbólica. Se você tem um governo que entrou agora para impedir uma força que estava empurrando o Brasil para uma outra direção, você não pode imaginar que esse governo pode caminhar naturalmente, sem ter que exercer força contrária. Ficou confuso? Você tem a esquerda com a sua hegemonia nas universidades, no jornalismo, na imprensa, no show business, dentro do Congresso, dentro do Judiciário, dentro do próprio corpo do Executivo, ou seja, o MEC tem 300 mil funcionários, 600 mil funcionários, tem o governo.
de Brasília. O Executivo tem 600 mil funcionários, o MEC tem 300 mil. Então tem muito petista em Brasília, muito. Então você tem uma hegemonia de esquerda que ocupou não uma ou outra área da vida humana, mas várias áreas, sobretudo as áreas burocráticas, exercendo uma força em direção a um lado. Quando você tem uma força que precisa ser oposta, ela não pode ser uma força natural, ela precisa também exercer força para se impor. Porque aí sim a gente pode tentar encontrar um equilíbrio. Só que o equilíbrio, ele nunca é um movimento retilíneo uniforme newtoniano, matemático. Sabe? O mundo não é matemática, é isso que eu quero dizer. O mundinho da cabeça desse pessoal, o mundo conservador, o mundo liberal da matemática deles, não encaixa com o mundo real. A prova disso foi a resposta do Zema, quando o Bolsonaro falou assim, então vou zerar o imposto da gasolina aqui e você zera aí. O zero federal, você zera estadual. Aí o Zema falou assim, não, o Bolsonaro está sendo irresponsável porque ele sabe que não tem como ser feito. Eu concordo com o Zema na argumentação, mas não na resposta. Porque o que o Bolsonaro está querendo mostrar é o seguinte, olha, tem coisas que a gente quer fazer, mas não dá para fazer. Tem que ser paulatino, tem que engolir sapo. Entende? E a crítica deles é como se o Bolsonaro tivesse que resolver todos os problemas que a população começou a entender agora, da noite para o dia, estando só no executivo. É como se o Bolsonaro tivesse influência em universidades, no show business, no jornalismo, no executivo, no judiciário, para quando eles, junto com Guedes, ou Moro, ou Ernesto, soltaram uma ideia, ou Abraham, vai todo mundo divulgar de uma maneira natural. Só que isso não acontece. Se o Bolsonaro falar que a grama é verde, vai ter uma pesquisa feita nos Estados Unidos dizendo que não. Na verdade, a grama... E olha como é que eles fazem, eles são sutis. Na verdade, a grama não é verde. O que o olho vê é verde. Porque se nós pegarmos um microscópio e olharmos ali todas as substâncias, elas não têm a coloração verde. Bolsonaro mentiu, isso é fake news. É assim que eles fazem. Eles manipulam, eles mentem. Por que não tem nenhum jornal falando assim, olha, gente, esse pessoal do sindicato aí parou de fazer greve agora por causa do Paulo Eduardo Martins e do Rogério Marinho, que acabaram com o imposto sindical. Tá melhor a vida de vocês? Tem gente inalando fumaça de pneu queimado e morrendo? Não, não tem. Então diminuiu os protestos, diminuiu. E piorou a vida dos trabalhadores? Não, está melhorando. Por que nenhum jornalista fala isso? Sempre tem uma pergunta a mais, né? Não consigo terminar. Falta falar de cultura, Regina Duarte, secretária da Cultura, as ofensas do José de Abreu. E para onde vamos nessa área? Eu tô com dó da Regina, porque aquilo ali a Secretaria de Cultura é muito difícil, é uma pasta complicada, né? Até mesmo porque a cultura ela deveria de ter luz própria, né? Não teria que ter nenhum estímulo do governo. É óbvio que em algumas áreas, o próprio Danilo Gentili me ensinou isso, porque eu não sabia, do cinema, por exemplo, quando eles vão filmar fazer um filme em Nova York. Aí vai ficar muito caro porque o governo de Nova York não quer ajudar com cortes de benefícios fiscais, né, para os patrocinadores. Aí eles vão lá, gravam em Chicago e diz que é Nova York. Né? Ou que vai ser numa cidade do interior dos Estados Unidos e diz que é no interior da França. Ou grava no interior da França e fala que é no interior dos Estados Unidos. Então, o incentivo move hoje o cinema, isso é fato. Mas um incentivo sadio. Quando a Regina Duarte deu entrevista ao Pedro Bial, o Pedro Bial concordou com ela. Falou assim, você tinha que ser ministra da Cultura, pena que não tem mais o ministério. Aí agora ela é Secretaria da Cultura, ninguém levanta um dedo e fala assim, pô, que bom, Regina, vai lá, faz isso aí que a gente precisa. É uma secretaria muito complicada, tivemos um cosplay de Goebbels horrível, né? Terrível, assustador. Realmente, errou a mão total. Não, tá louco. E aí, a gente agora tem a Regina Duarte que vai ter que ficar vendo onde que o pessoal vai se infiltrar ali para ver licitação, onde que esse dinheiro está indo, aqueles grupos criados antigamente pelo ministro da Cultura, grupos de apoio à cultura que tem mais de 300 no Brasil inteiro, tudo isso é fonte de renda, de repasse. É muito complicado, mas eu acho que a Regina está bem assessorada. Tá? Ela pode cometer algum errinho aqui ou acolá na indicação de algum nome, talvez, ninguém é perfeito, mas até mesmo por falta de mão de obra, porque hoje o Brasil ele carece de mão de obra qualificada, em tudo. Né? A direita precisa entender isso. Nós não temos mão de obra qualificada. Não temos. Nem a esquerda, para nossa alegria. Mas
A mão de obra qualificada, ela hoje é um problema para o Brasil. E ela pode encontrar uma pessoa ou outra ali que talvez Mas há não muito que seja... fazer pela cultura brasileira. Tem muito o que fazer. Sobretudo, tirar o peso do Estado. Por que colocar uma orquestra... por que não dar incentivo, por exemplo, para um empresário que quer financiar com o dinheiro dele ali, pode até não ser dinheiro do imposto, mas fazer algum tipo de incentivo, eu não sei, eu não sou dessa área econômica, mas ter algum tipo de parceria, ter um tipo de parceria Você concorda? Sim, ter um tipo de parceria onde possa promover. É fundamental para o país. E eu sou contra essa visão de que conservadorismo, a direita, é a cultura da música clássica. Eu acho isso uma babaquice danada. Eu amo música clássica, amo canto gregoriano, mas você não pode chegar... e você tem que promover a música clássica, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós temos uma cultura que está morrendo no Brasil e que é genuína. Ela é a verdadeira cultura popular brasileira. Literatura de cordel, Bumba Meu Boi, o antigo bom forró, o samba de roda, o chorinho, a música gaúcha, o sertanejo. E esses valores, que são verdadeiramente nacionais e genuínos, nunca são promovidos. Nem a esquerda, quando falava ali, nós queremos promover a cultura brasileira, não promove isso. Esconde para debaixo do tapete, porque é reacionário, é machista, é xenófobo, não sei o que. Porque você vai ouvir um sertanejo, você vai ouvir a literatura de cordel, você não vai ouvir ninguém falando assim, sexo não existe, é gênero, você escolhe. Entendeu? Mas isso precisa ser promovido. E a gente não tem nenhum tipo de promoção assim. Vamos aguardar para ver o que Regina fará. Né? Ela vai fazer um bom trabalho. Ela não é bobinha, não. Ainda bem. Obrigada. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, você sabe disso. Imagina. Né? Honra nossa aqui de ouvir. Inclusive porque eu procurei entrevistas suas para conferir, não achei. Então gostei muito. Eu acho que foi a primeira vez, né? Para a gente poder te conhecer mais. Todo mundo corre de me entrevistar, só tem medo, Tem medo. Bom, eu gostei. Vou te dar a caneca do canal de presente. Obrigado. Que é o nosso símbolo aqui do canal. Aí. E a gente está com uma parceria com a Sodier, então vou te dar uns docinhos da Sodier que a Cleusa mandou aqui pra gente dar. A Carol que vai gostar. Vai gostar. E vou agradecer por você ter vindo, vou agradecer a vocês por estarem nos assistindo e volta no próximo vídeo. Valeu? Até mais.